Ai, ai. Hoje o dia foi pura preguicinha, fiz nada. Tá doido? Só terminei 15 desenhos, 4 projetos, 7 encomendas. Acho que eu tô muito mole. Mas quer saber? Acho que é um bom momento pra gravar alguma coisa pro canal. Alguma coisa mais leve, mais descompromissada. Nada de artes mirabolantes ou analisar estilo artístico dos outros. Vou abrir o Twitter aqui rapidinho pra ver se eu pego alguma inspiração. Vamos ver o que tem por aqui. Brasil pegando fogo, Homem-Raposa, Homem-Lobo, Mulher-Galinha. Pera. É isso. É perfeito. Perfeito. Vai ser isso. Não vai ter jeito. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Mano, chega aqui de novo, mais uma vez. E agora trazendo um estudo. Eu tava num dia um pouquinho mais habitual, assim, meio cansado. Tinha acabado de terminar uma encomenda, feito alguns desenhos para um projeto pessoal. Por sinal, me segue lá no Instagram, gente. Vocês vão acompanhar mais alguns desenhos. Quem quiser conversar comigo também, lá é um lugar mais fácil da gente ter alguma interação. E vocês sugerirem outros vídeos também para eu fazer. Mas voltando para o tema do vídeo, vez ou outra eu sempre gosto de treinar um pouquinho gestual. Então eu faço alguns esboços, alguns corpos mais soltos assim. Resolvi, por que não gravar e mostrar pra vocês? Por que eu não mostro um pouco, às vezes, uns estudos mais largados? Vocês podem até notar que em nenhum dos cantos da imagem tem referências, tem fotos. Eu fui fazendo realmente à mão livre, mais de cabeça. Não sabia nem que tema ao certo eu iria trabalhar. Foi vindo durante todo o processo que eu fui fazendo. Mas gosto de ressaltar que é importante vocês terem as imagens de referência, tá? Sei que muita gente que tá começando no meio artístico fica pensando que, se eu tiver referências, se eu tiver algum apoio, não vai sair completamente de mim, não vai ser algo que surgiu da minha mente. Galera, esquece isso. Vocês precisam de apoio, vocês precisam de material, de consulta. Todos os grandes artistas utilizam imagens de referência, então pode parar com isso, você não tá plagiando nada. Só que como era algo mais descontraído, algo mais casual, não estava tão preocupado em corresponder exatamente à anatomia. É claro que ainda ficou bem legal, eu fiquei dando um pouco mais de atenção para gestuais, para um pouco mais de personalidade no desenho, então colocando algumas poses mais sugestivas para, sei lá, uma identidade do personagem. A verdade é que eu tava bem cansado nesse dia, mas ainda queria desenhar e precisava gravar vídeo também pro canal porque eu quero ter uma frequência bem bacana por aqui. Então eu lembrei lá dos tempos, os primórdios do Sharkzinho, lá em 2020, quando eu tava pegando só trabalho foda, coisa de 14 horas por dia, sai de um projeto já entrava em outro e não parava de jeito nenhum, estressado, já tava enlouquecendo. E em um desses momentos que eu tava quase com a cabeça pegando fogo, simplesmente resolvia fazer alguns esboços de brincadeira, sem me comprometer muito, e isso foram me ajudando um pouco em entendimento de anatomia, em gestual, importância de silhuetas, coisas assim do tipo. E quando eu falo esboço eu quis dizer rentão. Mas continuando o papo aqui, foi algo bem legal, porque eram pausas que eu tinha de trabalhos longos e que eu consegui ainda exercitar o desenho e eu consegui ter um conhecimento melhor sobre algumas coisas de corpo, algumas coisas de postura de personagem, de fazer uma arte ficar interessante, porque o personagem não tá completamente reto, não tá daquele jeito como se fosse uma foto militar, o cara só olhando pra frente assim, duro e reto. Não, colocando vida pro desenho, né, expressividade. E eu gosto de vira e mexe fazer isso também em alguns estudos meus de anatomia. Anatomia, gente, anatomia, calma aí. Não só de anatomia, como de passatempo. Eu gosto de me desafiar. Às vezes eu pego um tema e começo a integrar dentro de um grupo de personagens que eu tô desenvolvendo um esboço ali, mas tudo for fun. É divertido ter essas pausas e mudar um pouco também o gênero de desenho que vocês trabalham, pra que vocês não fiquem tão enjoados, vocês não fiquem meio cansados. E é bom que você vai exercitando também outros nichos. Então se vocês forem no meu Instagram, vocês vão ver só coisa dark, é só morte, desolação e covas rasas. Aí tu pula pra cá, é só besterol e bobagem, parece tudo que é só sacanagem e brincadeira. E se tu descer mais e chegar no meu Twitter, bom, deixa ele lá. De quaisqueres maneiras, a ideia desse desenho aqui era simplesmente fazer algumas garotas. Eu quis fazer garotas tubarão porque, né, o cara que tá desenhando aqui quem é. Mas enquanto eu fazia os esboços, eu tava preocupado em trazer identidade e vários corpos diferentes femininos para as personagens. Então vocês vão ver ao longo do vídeo que a variedade vai surgindo, e não só isso, como você consegue perceber pela própria movimentação ali da personagem, um pouco da forma dela de ser, dar uma agregada, além dos outros detalhes que eu vou agregando ao longo do desenho. Queria que elas fossem híbridas, então elas são aquele meio termo, meio
mulher e meio tubarão, eu acho que daria até pra colocar uns 70% mulher e o restante tubarão, porque eu acho que fica mais fácil de ficar fofinho. E eu queria que elas fossem bem agradáveis visualmente. Bem agradáveis. Não, brincadeira, gente. Eu não quis apelar tanto pra uma parte mais sexual do desenho, não. Tanto que vocês vão ver que realmente a ideia foi que ficasse mais simpático e uma coisa mais descontraída. Um desenho bem mais leve, bem mais de boinha. Eu queria que elas fossem agradáveis e divertidas, mas que cada uma fosse singular. E pra isso eu fiz corpos diferentes também. Então vocês vão ver uma personagem que tem um corpo que até segue um padrão um pouco mais médio, assim, que você vê com mais facilidade por aí. Enquanto você vai ter uma outra personagem que tá um pouquinho mais gordinha, enquanto tem outra que tá um pouquinho mais magra, uma que tem um corpo mais esportivo, e teve uma que é só uma cabeça ali que eu fiz de meme mesmo, porque eu queria preencher um espaço no canto. A ideia é que eu pudesse me divertir enquanto eu fosse fazendo, e não me sentisse tão pressionado em fazer tudo certinho. O fato de eu ir trabalhando em cima já do esboço, sem me preocupar muito em questões de line art, já ajuda o desenho a ter bastante identidade, porque acontece muito das pessoas quando começam a desenhar preferirem as suas artes quando estão no processo de esboço do que de fato quando tem a line. Porque quando tem a line você começa a podar algumas coisas, a selecionar o que vai ficar, e pode ser que você tire alguns maneirismos ou até mesmo um pouco mais de expressividade do desenho. Como eu tava realmente mais de gastação, eu fui pintando direto já no esboço. Mas me preocupei em limpar um pouco as linhas, fazer com que elas se conectassem em boa parte do tempo. Ainda assim, algumas não ficaram tão juntinhas, mas dá um charme, né? Confesso que fica bem maneiro. E enquanto eu ia fazendo as garotas, eu comecei a refletir qual é o tipo de personagem feminina que eu não curto muito. E pensando, cheguei à conclusão que em questões de escolhas estéticas, eu acho que eu não tenho muito do que chegar e falar, ah, eu não gosto de todos os personagens que tem esse padrão X, porque muitas vezes causam um contraste com a personalidade, né? Mas aí a gente chega no ponto X, não sei, dessa conversa aqui que eu tô tendo com vocês, que é personalidades. Eu sei que muita gente vai discordar de mim, mas é uma questão mais de gosto particular. Eu sei que pode ser até um pouco polêmico, porque muitas das coisas que eu não gosto, a galera curte muito. Sabe aqueles caras que gostam de andar de quatro enquanto a mulher tá com a coleira? Eu sei que muitos de vocês são assim, tá? Essa pataquada aí, que eu acho feio pra caralho, mas eu não incomodo ninguém, eu não vou chegar e falar que tá errado não. Eu só vou te xingar em off em alguma call no Discord. Fique em paz. Primeiro arquétipo de garota que eu não gosto em obras, geralmente, em questão de personalidade. Aquela garota marrenta, que é meio briguenta, convencida, sabe? Que ela é tipo um Vegeta com peito. Geralmente eu não gosto desse tipo de garota, porque eu não gosto nem desse tipo de personagem masculino, na real. Eu odeio Vegeta, eu odeio o Kyoya de Beyblade Metal Fusion. Esses personagens que tem esse tipo de arquétipo, eu não curto. Porque geralmente é o tipo de personagem que já tomou um monte de pau do protagonista, ou que já perdeu algumas vezes, só que ele ainda fica falando, não, porra, na minha cabeça eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Na minha cabeça eu sou o foda. E geralmente essas personagens são meio grossas, elas meio que distratam alguns personagens também, mas aí é aquela questão, não, é uma casca, porque por dentro ela é uma menininha, toda fofinha, pipipi, pipipi. Mas eu particularmente não tenho muita paciência com esse tipo de personagem, é um tipo de arquétipo que já me afasta, tanto feminino quanto masculino. Próximo estilo de garotas que eu não gosto em obras de animação ou de ilustração que tem essa personalidade é psicopatas. Eu não gosto muito das garotas que são pescotapas, sabe? E eu não estou falando daquelas que só dão uma stalkeada ou são esquisitinhas. Eu tô falando tipo a Yuno do Mirai Nikki, que é simplesmente doente mental. Acho que é mais questão de insanidade. Eu não curto muito essas garotas que são insanas assim nas obras. Mas o que eu tô falando também é em quesito de, de repente um parzinho, sabe? Essas garotas como um agregador para a história e para ter uma diversidade de personagens, eu gosto, tá? Então assim, não é porque eu não curto ali tanto a identidade delas como, sei lá, um par por personagem principal ou algo assim, algo que a gente acompanha mais fielmente, que eu não acho que seja importante ter esse tipo de variedade pra obra ser interessante, tá? Porque se todas as garotas forem iguais, porra, qual que é a graça, né? Então assim, eu acho que melhor colocando isso tudo, não é que eu não gosto delas, mas geralmente não são as minhas favoritas, são personalidades que me afastam um pouco, mas que eu enxergo a necessidade para que se tenha coisas acontecendo, né? Indo pra próxima, eu acho que uma que boa parte da galera não gosta, pelo menos, ou passou a não gostar com o passar do tempo, são aquelas personagens com aquela personalidade mais palestrinha, sabe? É um tipo de personagem que cada vez mais se vê por aí, que cada vez mais tá só pra bater uma meta, uma cota, né? Uma agenda política, que não é bem uma personagem com uma personalidade sutil. Ela está ali pra falar coisas que quem fez ela gostaria de dizer mais livremente, e às vezes até diz
Liz se manifesta dessa maneira no Twitter e em outros lugares do tipo. A personagem que tem o ódio do bem, sabe? Aquela questão de 2 pesos, 2 medidas. É isso. Geralmente personagens assim não são tão vistas em obras orientais. É uma bagaceira mais do ocidente. E cada vez mais as pessoas têm se incomodado com esse tipo de personalidade também nas figuras femininas. E o bom é que eu acredito que com o passar do tempo vai diminuir isso. Porque sim, personagem lacradora pra mim é uma porcaria. Quero relembrar que na real, não é que eu não acho que essas personagens são necessárias, tirando esse último arquétipo. É sempre importante trabalhar de maneira que não fique bidimensional, o personagem não se torne apenas aquilo e muito expositivo, que ele tenha pelo menos alguns tons de cinza ou suas doses ali de personalidade. E levando em conta todo esse debate, eu queria até saber de vocês qual vocês acham que seria a personalidade de cada uma dessas garotas que eu tô fazendo, sabe? Só de olhar pra elas assim, mais ou menos como elas estão, a forma delas de agir, como seria a personalidade de cada uma? Deixem aí nos comentários, eu quero saber mais ou menos qual foi a impressão que vocês tiveram sobre elas. E eu vou deixar aqui também um conselho pra rapaziada, principalmente os garotos, eu imagino, que vão desenhar aí algumas personagens femininas. Pô, gente, não faz a personagem só ter peito, não. Bota um piercing no mamilo também. Pô, tentem agregar também em outros pontos, sabe? Tentem deixar elas visualmente interessantes, seja em modelito, seja em questão física mesmo. Agreguem, sabe? Vocês podem até deixar elas com alguns estereótipos, de repente, se você quiser, né? Cada um faz o que quiser aí. Mas vou tentando dar algumas dicas pra que a sua personagem não seja só aquela coisa vazia com 2 peitão. Pô, tenta trabalhar um pouquinho. Dá pra você chamar muito mais atenção por causa de alguns detalhes, por causa de algumas coisas que você coloca mais na personagem. E a questão do corpo aí, voluptuosidade aí, par de foguetes, você colocou ali, mas não é só isso, sabe? A personagem tem mais coisa, você pode abordar ela em outros estilos, em outras partes assim de um projeto que você está fazendo, sabe? Ela consegue se encaixar em várias situações, se torna muito mais interessante, sabe? Em vez de ser só sexo. Fazer ela realmente ter vida e conteúdo, não ela ser, sei lá, qualquer personagem feminina que o Kishimoto desenvolveu aí, ou ser a garota do último episódio do anime de Harem aí que lançou em 2015, não sei, sabe? Tenta colocar mais personalidade, tenta colocar mais informações no visual. Pô, tu é ilustrador, caramba. Você vai ficar realmente se resumindo só em desenhar 2 bolas e atrás delas um manequim com cabelão e falar que é a mulher? Pô, pelo amor de Deus, cara, faz outra coisa, melhora isso aí. E outro recado aqui, agora pode ser, acho que um pouco mais pro público feminino. Esse papo de que esse corpo não existe, esse corpo é uma fantasia masculina, meninas, eu recomendo que vocês tenham um Twitter, porque lá tem tudo que é tipo de avatar que vocês podem imaginar. Todo tipo de corpo tem no Twitter. Então vocês veem uma coisa no anime, vocês pensam que não é real? Mentira, existe. Existe pra caralho. Não só isso, como ficar problematizando personagens que são bonitas por elas serem bonitas. E falar, não consigo me projetar nessa personagem. Ela exalta um padrão de beleza que é impossível de chegar. Mentira! Senão não tinha uma pancada de cosplayer fazendo cosplay dela. O povo gosta de jogar com personagem bonita. O pessoal não quer saber de personagem igual aquela merda de Dragon Age ali que lançou. Personagem feminino feio, fudido ali. Pô, horrível. O pessoal gosta de personagem bonita. E aqui nesse canal já aviso. Eu acho personagens X bonita e outras feias, meu irmão. Aqui não tem esse papo não. Que o pessoal, todo mundo é bonito, todo mundo é... Não, tem personagem que é só o bagaço, personagem que é feio. Mas eu confesso que tenho percebido que a maré tem mudado. Um pouco desses chilique aí tem ficado mais abafado. Porque é besteira, pô. De novo, o povo gosta de jogar com personagem que é visualmente interessante, visualmente atraente. E você também não tem que ficar se preocupando o tempo todo em se projetar em personagem nenhum. Porra, mano. Eu era criança e gostava de ver o Godzilla e falava que eu era o Godzilla. E aonde que eu pareço o Godzilla? Ou qualquer personagem que é japonês ou cabeludo. Nada a ver comigo. Então assim, todo jogo e todo filme não tem que ter a tua skin não, tá? Já desencana dessa porra. E é nesse tom agressivo e delicioso que eu deixo vocês, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do desenho. Espero que vocês tenham curtido aqui os esboços que depois foram se complicando um pouco mais e ficando mais carregados de informação. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários novamente o que vocês acharam das garotas, quais seriam as personalidades que elas teriam. Se vocês querem também um próximo projeto mais ou menos assim, né? Um próximo vídeo abordando essa mesma dinâmica. Pensei em garotas palhaço. O que vocês acham de garotas palhaço, hein? Bom, de qualquer forma, aqui tá o resultado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Curtam, se inscrevam, compartilhem essas paradas tudo que vocês já sabem. E vejo vocês no próximo vídeo. Falou!